Oi, hoje vamos falar sobre desespero. Basicamente o que? O final do ano chegando, a água batendo no bumbum, a gente com metas de leituras para completar. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas leituras que eu pretendo fazer nesse final de ano, alguns livros que eu estou esperando também agora para esse último trimestre, mais algumas metinhas, algumas coisas. Eu basicamente estou seguindo a tag final de ano. Vou tentar responder meio que as perguntas dela, mas também vou ter uma abertura ou outra para compartilhar outras coisas que eu quero encaixar nesse vídeo aqui também. Vocês sabem que eu não me demoro para começar logo, mas eu queria pedir para vocês lembrar mais uma vez para você já curtir esse vídeo, e se você tá pelo seu celular, imediatamente depois que você curte, passando a caixinha de comentários pro lado, aparece a opção de você dar um hype nesse vídeo, que é você usar uns pontinhos que o YouTube te dá semanalmente para você ajudar esse vídeo a subir no ranking do YouTube. Assim, ele me recomenda esse vídeo em específico para mais pessoas. Então, por favor, vocês podem fazer isso com alguns vídeos ao longo da semana. Então, se vocês puderem escolher esse vídeo para hypar, deixa a sua curtida, já vai aparecer, já clica no botãozinho do hype, e você tá super me ajudando, porque atingir pessoas no YouTube não é fácil, tá bom? Então qualquer força já me ajuda demais. Bom, vamos começar. A primeira pergunta dessa tag é basicamente se eu tenho algum livro que eu comecei esse ano e eu ainda preciso terminar. Eu não sei se necessariamente eu vou terminar esse ano, mas tem alguns livros que eu comecei e eu li até certa parte, mas eu não abandonei. Não é porque eu não tava gostando nem nada assim, mas eu tava sentindo que o momento de ler aquele livro não era aquele. Então eu meio que botei no congelador, assim. Eu não sou muito de fazer isso, tá? Ou eu vou até o fim, porque tô gostando do livro, ou tá funcionando pra mim, ou tá sendo um livro até mediano, eu vou até o fim. Ou vocês sabem que eu sou a pessoa que abandona sem dó. Se eu não tô gostando, se eu peguei ódio do livro, se não tá funcionando pra mim, eu nem termino, porque eu não gosto de passar meu tempo lendo coisas que não estão me agradando, né? Esse é o meu pensamento em relação aos livros. Mas eu vou dar um exemplo mais recente, que foi a última leitura que eu pausei porque muita coisa aconteceu e eu não tava com cabeça pra ler, que é O Pacto da Água. E eu passei um pouquinho de vergonha com esse título em específico, porque foi uma buddy read lá do Catarse. A gente leu em conjunto, tinha um grupo lá de 40 pessoas lendo esse mesmo livro, todo mundo muito empolgado com ele, a grande maioria das pessoas gostando demais. Eu tava vendo todos os dias esses comentários e eu me sentia mal de não estar conseguindo entrar na história e não estar conseguindo aproveitar na mesma quantia que as outras pessoas. Só que esse livro aqui é um drama e ele tem uma escrita bem floreadinha e ele é denso, assim, vamos se dizer. Ele não é um livro difícil de ler, mas ele é um livro que você precisa estar exatamente no sentimento de você ler, sei lá, 600, 700 páginas, de muita coisa triste acontecendo, de uma família complexa, de personagens complexos, com uma escrita um pouquinho floreada. Não é aquela leitura que você vai fazer levianamente. E eu tava justamente numa mentalidade, ainda tô um pouquinho, de ler coisas que não usam muito a cabeça, porque a minha cabeça tá totalmente focada em resolver as coisas da minha vida pessoal, as coisas que estão acontecendo. Eu peguei pra ler esse livro logo assim que eu cheguei da Bienal, que foi o boom, o estouro dos problemas que eu tive nessas últimas semanas, que eu já comentei com vocês, e isso só se atrelou ao livro pra mim. Eu acho que eu acabei pegando um pouquinho de ranço do livro, porque eu não tava bem, sabe? E é uma história legal, é uma história, acho que eu já compartilhei a sinopse com vocês, né, que a cada geração dessa família uma pessoa morre afogada e é tipo uma maldição, assim. Eu tinha parado exatamente ali mais próximo da página 100 e justamente tinha acabado de morrer a primeira pessoa por essa maldição. E tava legal, sabe? Tipo, foi uma cena muito bacana. Não bacana porque a pessoa morreu, né? Mas foi aquela cena que, pela primeira vez na leitura, tinha me prendido. Só que eu sentia que eu ia empurrar com a barriga e que eu ia me forçar e que não ia dar certo no final, não ia ser a mesma experiência que eu posso ter pausando esse livro e lendo em um outro momento. E é o que aconteceu então. Assim, quando isso aconteceu comigo no passado, eu demoro um pouco, tá? Vamos com calma. Deve levar aí o que, uns 3 anos pra pegar esse livro de novo, mas um dia vem aí. Muito triste, que eu tava esperando demais por essa leitura. E durante a Bienal, eu também tentei pegar uma leitura, que foi a pior ideia que eu tive nos últimos dias. Mas eu precisava ler esse livro justamente porque eu ia entrevistar o autor, que é o Sociedade de Preservação dos Kaiju, do John Scalzi. O autor teve aí na Bienal, ele autografou o meu livrinho aqui, ele é muito fofo. Eu fiz um painel junto com ele lá no prédio, na sede da Aleph, foi super legal, a gente teve uma noite ali, eu preparei algumas perguntinhas. John Scalzi é muito maravilhoso, ele é muito engraçado, é muito meu pai. O povo fala que a gente tem, tipo, um do lado do outro, parece pai e filho mesmo, sabe? E eu peguei esse livro pra entender sobre o que é a história e poder formular essas perguntas pro autor. Eu não ia chegar lá cego, né, sem saber nada do último lançamento dele. Tá certo que eu já li várias coisas do John Scalzi, eu sou muito fã dele mesmo, mas eu queria também focar as minhas perguntas e, enfim, toda a mediação desse bate-papo ao redor do livro mais recente, pra justamente incentivar as pessoas a conhecerem e comprarem, né? Então
eu li, só que eu li, tipo assim, 60%. Tava achando muito divertido, é muito leve, é muito fluidinho, é muito engraçado. É um pouquinho sessão da tarde, assim, mas quando você conhece mais sobre a personalidade do autor, ele por si só ele é muito engraçado. E você vê muito do autor nesse livro. Eu vou formular melhor as minhas opiniões, tá? Eu vou reler o que eu li, pegar esse livro por completo. Eu quero muito trazer um conteúdo sobre ele aqui no canal, mas saibam que até onde eu li, eu tava amando muito. Eu só parei realmente porque não consegui ler durante lá, enquanto eu tava em São Paulo viajando. Depois eu voltei pra casa, daí, ai, olha, desastres. E um outro livro, que esse aqui eu li exatas 2 páginas. Esse livro foi um dos títulos da lista de livros favoritos dos inscritos que eu fiz no comecinho do ano, né? Eu pedi pra vocês no formulário, é pra vocês mandarem o melhor título de vocês do ano passado. Eu coletei todos, eu botei tudo no Excel e daí eu vi os mais votados. Eu já li quase todos esses mais votados, faltaram só 2, que é o livro da Viola Davis, Em Busca de Mim, se eu não me engano, mas esse eu não comecei. E daí eu comecei esse, que é Cabeça do Santo, que é um livro que vocês comentam demais comigo, eu já tenho bastante expectativas sobre ele, eu só ouço elogios, mas eu não sei se eu peguei também numa época em que eu tava muito atarefado, ou muito cheio de coisa na cabeça, mas eu lembro que eu li 2 páginas e eu não entendi nada. Posso ser burro ou pode ser o momento, não saberemos. Mas realmente, assim, eu comecei a ler e sabe quando você só passa o olho pelas palavras e você não absorve nada do que você tá lendo? Você termina, você lê a página inteira e você não sabe dizer um negócio que aconteceu naquela página. Não aconteceu, eu acho que não vou terminar ele esse ano ainda, mas um dia vem aí, tá? Bom, a segunda pergunta que a gente tem aqui é uma pergunta meio aleatória, assim, acho muito estranha ela, mas você tem algum livro pra te ajudar na transição para o fim do ano? Acho que na tag, na verdade, você tem um livro primaveril. Eu não tenho muito essa associação de livros com estações, tá? Mas assim, eu vou dizer que o meu final do ano tá bem recheado, tem bastante coisas mais parrudas que eu quero ler e logo eu vou mostrar pra vocês. Então, no momento, eu estou nessa justamente minha transição pra esses tipos de conteúdos que vão ter aí no final do ano. Então, eu tô tentando ler coisas rápidas, coisas leves, coisas que eu sei que eu vou gostar. Eu tô precisando muito disso, de leituras muito cativantes, muito aquela coisa viciante que você engole. Então, o primeiro deles que eu quero ler logo em breve, inclusive, acho que vai ser nos próximos dias, é A Filha Perfeita, da Lucinda Berry. Esse livro tem uma sinopse muito interessante, que é um casal. Eles sempre quiseram ter uma filha e, se eu não me engano, alguém trabalha num hospital. É o Christopher, que é o cara, né? E daí ele chega essa criança pra ser atendida nesse hospital e ele começa a se interessar por essa criança. Eu não sei se ela é órfã, alguma coisa assim, né? Porque se não for, é muito estranho. Mas ele convence a mulher dele de adotar essa criança e eles realmente vão lá, adotam, só que essa criança, não, diz aqui na sinopse que não é uma criança comum. Pouco se sabe sobre o seu passado e a julgar pelo seu comportamento perturbador, talvez seu psicológico afetado mostre que ele é muito mais do que seus novos pais são capazes de lidar. Adoro coisa de criança perturbada. Eu acho que é o tipo de livro assim que você, uma sentada vai inteiro, que você não consegue parar de ler. Tá com uma cara assim, quando eu for ler, que vai ser um negócio meio embregada, sabe? Com uma escrita um pouquinho mais simples. Mas vamos ver, eu tô com bastante expectativa pra ele. Aí eu também vou ler nos próximos dias a outra leitura conjunta que eu tô fazendo com o pessoal do Catarse, que é o novo livro maravilhoso do Grady Hendrix, que é Como Vender uma Casa Assombrada. Eu fiquei muito feliz, deu um berro assim quando eu abri a Amazon, não sei se foi na Amazon ou no Instagram, que eu abri, eu vi essa capa publicada pela Intrínseca, porque o meu sonho é que a Intrínseca traga mais e mais livros desse autor. Ele é muito bom. Na verdade, a gente espera que a Intrínseca traga o livro do Pêssego, né? Que é aquele de vampiros lá, que é incrível, eu amei. E eu também li O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, que também é um livro muito legal. O que acontece com o Grady Hendrix? Ele é um autor que ele fala sobre assuntos da sociedade, ele sempre faz alguma crítica à sociedade, assim. Ele coloca tudo isso numa ambientação e num cenário levemente de terror, não é terror de medo, tá? É um terror, às vezes, mais voltado pro suspense, só que tudo isso com um tom de sátira. Então parece que ele tá fazendo realmente uma grande tirinha, uma grande charge sobre algum assunto polêmico em forma de terror. Então é muito legal, é super divertido ler os livros dele, tem bastante senso de humor e ao mesmo tempo muitos tapas na cara, assim, os personagens são sempre muito cativantes. Eu sou apaixonado por ele, eu tô muito empolgado pra ler esse daqui. E por fim, outra leitura conjunta do Catarse. Olha só, venham pro Catarse porque a gente lê muitos livros juntos ao longo do mês, tá? Se você se sente solitário aí, lendo os livros na sua casa, você pode ter companhia, ler e discutir com a gente. A gente também está lendo juntos O Impulso, de Yon
Pyung-Soo, que é a mesma autora de Amêndoas, que é outro livro muito incrível, espetacular. Esse Amêndoas é muito popular, não precisa nem falar nada, você já conhece de cabo a rabo a sinopse. Muita gente aí já leu também. E a Roku acabou de lançar, inclusive, que capa maravilhosa. Eu acho que essa capa é exclusiva do Brasil, o que torna ainda mais especial e interessante. E eu, assim, o pessoal tem comentado, uma parte do grupo tá amando o livro, já terminou, já deu 5 estrelas e tudo mais. Outra parte não tá fluindo tanto e alguns comentários sobre o livro ser um pouquinho mais autoajuda do que o Amêndoas. O que tende a acontecer com ficção, tipo, essas ficção de cura. Eu não sei se esse aqui é ficção de cura, parece que eu falei ficção de cu, né? Esses livros band-aid, né, que o pessoal costuma falar, costuma ter um tomzinho assim, tipo, mistura depressão com bem-estar. Depressão com um fundinho de esperança no fim, com a mensagem de tudo vai ficar bem, de um jeito meio coach, assim, meio genérico, né? Eu estou com medo depois desses comentários, mas também tem muita gente que gostou. Então, vamos ver o que acontece. A terceira pergunta é: tem algum lançamento que você ainda deseja, né? Algum livro que já saiu esse ano ou que vai sair até o fim do ano, que eu estou muito empolgado. E o primeiro deles é o Dungeons e Drama, que é um livro que vai sair pelo novo selo da HarperCollins, que é Pitaya. E esse livro me chamou a atenção desde quando eu vi o lançamento dele lá fora. Eu não faço ideia do que seja, mas o que, assim, é um título muito inteligente, é uma capa muito que combina muito também, porque ele já mostra pra gente que vai ser um livro de romance com personagens que gostam de jogar RPG, Dungeons and Dragons, RPG de mesa, assim, sabe? E Dungeons e Drama é o melhor título de romance dos últimos tempos, gente. Eu amei e eu tô muito empolgado pra ler ele. Não sei se é bom, não sei se o povo tá falando bem, não sei se presta, mas eu quero ler mesmo assim. Tem um livro que, quando eu fui lá no escritório da Aleph, durante a Bienal, eu vi na parede deles, eles me mostraram que ia ser um próximo lançamento, eu não podia comentar nada ainda, mas o livro entrou em pré-venda, então agora eu posso. Que é O Grande Durante, do Alan Moore. Alan Moore é o mesmo autor de Iluminações, se eu não me engano. Ele também escreveu Watchmen, que é um quadrinho muito famoso, e essa série dele, se eu não me engano, são 5 livros, tá? Então vamos se acalmar aí na empolgação também. Mas esse é um livro sobre uma Londres pós-apocalíptica, é isso? Na verdade não, uma Londres no pós-guerra, e o nosso protagonista, ele trabalha num sebo, negociando ali livros de segunda mão, e ele encontra no meio dessas negociações um livro específico que acaba abrindo uma entrada para uma Londres paralela. Tudo bom, Vi? Suave. Mas onde, tipo, os livros ganham vida, alguma coisa assim. Eu tô muito empolgado para esse livro, tem uma premissa sensacional, do jeitinho que eu gosto. Tem um livro também, que lá na gringa é o Ministry of Time. É um livro que tá ganhando um burburinho, tá tendo um hypezinho. Do nada esse vídeo virou um vídeo sobre lançamentos, né? Mas ele foi lançado pela Roku, inclusive já tem um tempinho já, tem mais de um mês, eu acho. Que é o Ministério do Tempo. Aqui é justamente uma organização, e os nossos protagonistas vão trabalhar dentro dessa organização, que faz uma ponte temporal entre o presente e o passado, e vão trazer pessoas do passado pro século 21. Eu não sei como, o que vai ser a partir daí, eu não sei o que rola na história. Eu tô tentando saber o mínimo possível, porque eu quero ser surpreendido, eu quero descobrir ao longo da leitura, eu não quero criar muita expectativa, porque eu já ouvi falar também que é um livro que não segue muito o que as pessoas estavam esperando dele. É um livro de viagem no tempo, de pessoas que trabalham numa organização secreta que mexe com o tempo. Pra mim isso já é o suficiente, inclusive um dos meus livros favoritos desse ano é sobre essa temática, que é o Sea of Tranquility, né? Então vamos ver o que rola aí. E eu também tô empolgado pra Slewfoot, que é um lançamento da editora Darkside, que inclusive, já vou contar pra vocês que eu fechei uma parceria com eles. Eu vou ler esse livro assim que lançar, vai ser mais lá pra novembro, tá? E Slewfoot é um livro sobre bruxinhas, lá de fantasia, que todo mundo rasga a maior seda. Gente, eu não vi até hoje uma unidade de pessoa lá na gringa falar mal desse livro. Se não me engano, a autora já tem um outro livro dela aqui publicado pela editora Darkside também, mas que não é tão bem recebido, digamos. Mas, nossa, eu tô muito empolgado pra esse. Aí, a gente tem a pergunta: tem algum livro que você acha que ainda pode te chocar e se tornar o seu favorito do ano? O primeiro deles é um livro que eu tô devendo essa leitura pro pessoal do Catarse, que eles já votaram, eles já decidiram um título pra eu ler, e foi esse título. Isso foi antes da Bienal. O Sem Vergonha aqui não fez ainda, mas eu prometo que eu não esqueci, ele tá na fila de leitura, que é A Serpente e as Asas Feitas de Noite, que eu não sei se esse livro é uma duologia, uma trilogia, são 2 duologias que se passam no mesmo universo. É um desses livros assim, sabe? Que você tem que fazer uma tese de doutorado pra você entender a ordem de leituras, coisas assim. E é um livro que dizem que mistura todas as farofagens de vampiro, lobisomem, não sei o que, com jogos vorazes. E que é muito divertido e que é super assim, tipo, ágil,
viciante, aquela fantasia que você engole, um negócio meio quarta asa também, não sei. Desde que eu recebi esse livro da editora, eu tô com muita vontade, mas também tô com muito medo de ser mais um livro que no final acabe sendo só mediano mesmo. Mas a gente tem uma fantasia que eu já sei que é muito boa e que a gente tá com lançamentos muito próximos aí e que eu tava com a meta, né? Eu tô falando isso desde o meio do ano e até agora eu não tirei a bunda da cadeira pra fazer isso. Eu já tô desde o meio do ano falando que eu ia ler, que eu ia fazer isso, fazer aquilo, criei plano, blá, blá, blá. Nem peguei o livro até agora. Mas eu preciso ler Sacramentadora, do Brandon Sanderson, que é o terceiro volume da série da Relatos da Guerra das Tempestades. Acho que é isso, Stormlight. O terceiro volume tá em pré-venda já, Sacramentadora pela editora Trama. Vai sair agora no finalzinho de outubro, se eu não me engano. Eu acho que o e-book sai até antes, na verdade. Já tem gente lendo, já tô ficando tipo roendo a unha, assim, de vontade também de ver os outros lerem. Só que eu preciso acabar com as minhas obrigações primeiro. Preciso ler os livros do Catarse, os livros que eu tenho fechado com a editora, pra poder me aventurar nisso daqui. Mas, o que acontece? Eu também queria ler o próximo, até o final do ano. Será que eu sonhei demais? Talvez eu esteja sonhando alto. Mas sabe o que acontece? Porque em dezembro lança o 5º livro. E normalmente no Natal eu me dou esse tempo pra eu ler alguma coisa mais tranquilamente, sem ficar me preocupando horrores com o conteúdo, porque o conteúdo de dezembro é muito fácil, aquela coisa de fazer melhores do ano, piores do ano, livros que eu quero ler ano que vem. É o mês inteiro já preenchido, eu não preciso me preocupar com um vlog de leitura, e eu me dou a oportunidade de respirar e ler algumas coisas que eu tô com vontade, e também começar a me preparar para os vídeos de janeiro, que normalmente eu faço um vlogzinho lendo o favorito dos booktubers, lendo o favorito dos inscritos, enfim, vou ver o que vai ser o do ano que vem. Mas, dito tudo isso, eu queria muito, no dia do lançamento, fazer aquela coisa de fã mesmo, assim, virou meia-noite, chegou no meu Kindle, já começa a ler junto com todo mundo, e aquela empolgação, tanto pra não pegar spoilers também, mas porque justamente eu queria passar por essa sensação de pegar a coisa no primeiro dia. Então, eu tenho falado há um tempo que eu ia ler esses dois no segundo semestre, que já tá acabando, né? Eu pretendo ler esse aqui agora em outubro, se tudo der certo, em nome de Jesus, novembro, e daí o 5º livro em dezembro. Eu não sei se eu tô sendo maluco. Tá? O terceiro seria O Limite do Céu, que esse aqui é uma fantasia que eu acho que muita gente nem deu bola, nem sabe da existência, inclusive, peraí. Mas eu sei, porque eu já tinha ele em inglês também, porque eu já vi sendo falado lá fora. E ele foi lançado agora pela editora Universos, que é uma editora que eu não sabia que publicava, assim, tipo, livros de fantasia desse jeito, sabe? Eles publicaram o da Janete, que é o Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, que foi hit do finalzinho do ano passado, retrasado. E esse aqui é de um autor que eu só me toquei que era ele depois que eu fui procurar um pouquinho mais sobre o livro na internet. É o Mark, né, esse rapaz aqui, ó, parece comigo inclusive, ele fez um vídeo para as redes sociais anunciando, acho que ele é professor, anunciando para os alunos dele que o livro dele tinha sido vendido os direitos para cinema. E todo mundo ficou muito feliz, tal, e a reação dos alunos dele foi muito fofa, assim, viralizou. E eu fiquei com isso na cabeça. Quando eu vi esse livro e quando eu pesquisei sobre ele, eu lembrei que era esse cara. Ou seja, esse livro aqui, ele vai ser adaptado para o cinema. É um livro de fantasia, acho que é uma trilogia, só que não se fala sobre. Você entra no Goodreads, por exemplo, tem muita avaliação boa, tem muita gente amando, a nota dele é altíssima. Então, eu quero ler e trazer aqui pra vocês. Talvez vocês não encontrem muito conteúdo sobre esse livro na internet, né, justamente por causa de tudo isso. Então eu quero ser um deles. Mas eu vou ver se vai dar tempo de eu ler isso aqui, mas eu quero muito, muito, muito mesmo. A quinta pergunta é se tem algum livro que eu acho que ainda pode me chocar ou se tornar meu favorito desse ano. Isso vindo de uma pessoa que a cada livro que lê fala que esse foi o favorito do ano, né? Eu tô assim ultimamente. Eu já tava com o meu top 3, top 5 fechado. Aí eu li o Rouge, da Mona Wad, e agora eu vou ter que encaixar ele no meu top também, vou ter que ver o que eu faço. Enfim, esse segundo semestre tá rendendo, tô lendo bastante coisa boa. Mas também, tipo, eu já mostrei tanto livro aqui que eu não acho que eu vou ter tempo suficiente pra ler todas essas coisas a mais, mas se eu conseguir encaixar um ou outro ali, tinha alguns livros que eu quero sim ler, porque eu acho que vão ser livros que vão funcionar pra mim, que eu vou dar uma nota boa e que tem potencial aí de serem livros favoritos. O primeiro deles é um livro que o pessoal lá no grupinho também tá todo mundo lendo, tá todo mundo, nossa, se esgoelando de tanto amar. Eu só vejo o povo mandar foto do livro e 5 estrelas. Fala, terminei, 5 estrelas. Toda hora pipoca alguém falando dele, que é O Jogo dos Desejos. Eu vou mostrar essa capa aqui porque é o que eu tenho, tá? Eu não tenho, o livro ele foi publicado aqui em português pela editora Intrínseca, então vocês pesquisem aí se vocês quiserem depois O Jogo dos Desejos. Eu não sei do que se trata, eu não sei da onde surgiu tanta gente lendo e amando, mas eu sei que tá todo mundo amando. Mas aí tem 2 livros que eu coloquei também no comecinho do ano, numa lista, numa meta que eu fiz de livros para 2024, que obviamente, né, me conhecendo, essas listas não valem
3 centavos nesse canal, porque eu não leio. Mas esse ano até que foi melhorzinho. Esse ano eu li metade dessa lista, eu acho. Aí eu coloquei 2 livros que, nossa, gente, eu queria muito ter lido esse ano. E eu vou me esforçar pra tentar encaixar em algum lugar que eu acho que eu vou gostar. Apesar de que o primeiro deles que eu vou falar pra vocês é o Amigo Imaginário. O que eu vejo é muito oposto, assim. Eu vejo muita gente também, nossa, se revirando por causa desse livro, de tão bom que foi, e amor incrível, e que lembra um pouquinho It. E eu tenho visto algumas pessoas lendo agora em outubro, principalmente por causa do mês do Halloween, enfim. E eu tava justamente marcado com esse livro na minha listinha pra ler em outubro por causa do Halloween. Só que como atrasou o Sacramentador, eu acho que eu não vou conseguir. Apesar das divergências de opiniões, eu acho que eu vou ficar no lado de que vai gostar. Eu tenho um sentimento, tenho uma intuição de que esse livro vai funcionar pra mim, não sei porquê. E também tem que é um thriller, que ele foi adaptado pra Netflix, e que a Erika, um beijo Erika, uma amiga minha, também fica infernizando pra ler esse livro, que é o Por Trás de Seus Olhos, que é outro livro também que alguns de vocês já recomendaram pra mim, muita gente falou bem, e podem ter a paz de espírito que ele está no meu radar. Eu tenho esse livro e eu pretendo ler assim que eu conseguir. Feito essas promessas, vamos com mais uma promessa, que a última pergunta, ela tá aqui: como você já começou a fazer planos de leitura para o próximo ano? Não, porque eu não sei se eu vou estar vivo aqui, essa brincadeira. Mas eu tento pensar nos meus planos do ano que vem, bem no finzinho desse ano. Então, eu não sei quantos que eu vou colocar na minha meta. Esse ano eu não coloquei 100 livros novamente. Eu coloquei 80, eu acho. Eu não tô muito perto de bater 100 livros, não, tá? Igual todos os anos. Esse ano foi bem atípico pra mim. Eu li menos do que o meu ritmo normal, produzindo conteúdo loucamente, fazendo altos vlogs, mas justamente porque eu percebi que isso tava, de uma certa forma indireta, afetando as pessoas que não conseguem ler a mesma quantia, justamente por rotinas diferentes, né? Minha rotina trabalhando é eu lendo todos os dias, o dia inteiro, né? Então eu tenho mais tempo pra ler. Eu tava percebendo que os vídeos mais megalomaníacos, eu li 10 livros pra fazer não sei o que, funciona, dá visualização, é muito bom, é muito divertido, mas eu sinto que afeta algumas pessoas. Então, esse ano eu fiz o meu conteúdo de uma forma um pouquinho menos megalomaníaca, ainda é, porque esse sou eu. Eu sou a pessoa que vai fazer projetos malucos, eu sou a pessoa que vai se enfiar o pé na jaca ali, se colocar em furada, em emboscada, e depois vai ter que se virar pra ficar lendo as coisas também. Mas porque eu gosto, esse é o meu tipo de criação de conteúdo, é criar coisa maluca, sabe? E sempre foi, desde o começo do canal. Então, eu não sei como que vai ser a minha estética, minha aesthetic pra 2025, se eu vou estar mais sangue nos olhos, se eu vou estar mais calmo. Mas existe uma coisa em específico, uma meta, um plano de leitura que já é certo, carimbado, carimba quebrate, que é o meu 1000º livro. O que acontece? De acordo com o meu Goodreads, eu já li 980 livros. Eu estou a 20 livros de ler o meu 1000º. 19, na verdade, né? Porque daí o 20º é o 1000º. Vai começar um barulho. Vocês estão ouvindo? É o barulho da caixa d'água, tá? Graças a Deus é no final do vídeo. Não vai ficar muito tempo aqui infernizando vocês. Aguenta aí só um pouquinho, tá? O barulho da caixa d'água vai ficar. E eu queria fazer algo comemorativo. Eu queria ter uma leitura especial. Tipo, a minha 1000ª leitura ser um livro muito especial. Alguma coisa diferente, sabe? Que eu não leria em outras ocasiões, ou que realmente seja um livro que marque este 1000º. E daí o pessoal me deu várias sugestões, na verdade, eu perguntei isso no Instagram. Alguns falaram pra eu ler, tipo, clássicos, Os Miseráveis, Don Quixote. E, me conhecendo, eu acho que eu vou sofrer pra fazer essa leitura, não vai ser tão prazeroso assim. E existe possibilidade de eu não gostar, né? E algumas pessoas deram a sugestão de eu ler um livro de 1000 páginas, ou 1000 páginas pra mais. E eu tive a ideia perfeita de livro. Não é Brandon Sanderson, tá? Vai ficar tranquilo que esse aí eu leio qualquer dia do ano, não é comemorativo. Mas tem um livro que eu sempre quis ler a minha vida inteira. Sempre tive vontade. Qualquer momento da minha vida que você virar pra mim e falar: Vitor, você pode parar de fazer tudo que você tá fazendo agora e ler esse livro, eu vou ficar muito feliz e vou querer fazer. E esse livro, vocês não vão saber qual é, porque vocês só vão saber no dia que o vídeo sair. Mas saibam que é um livro muito bom, um livro que muitos de vocês vão gostar, que eu vou ler ele. Tem mais de 1000 páginas e eu justamente nunca li até hoje porque é um comprometimento, né? É um livro longo, é um livro que eu sei que vai demandar muito, porque eu já li outros livros dessa pessoa. Vem aí, deixa aqui nos comentários qual que é o chute de vocês, de qual livro que é. É uma pessoa que eu já li, uma pessoa muito famosa, é um livro muito famoso. O livro já teve adaptação?
Não sei, acho que sim. Enfim, tô falando demais já. Gente, esses são os livros que eu queria mostrar pra vocês. Essas foram as perguntinhas aí da tag. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários também qual a meta de vocês pra esse final de ano. Se vocês estão felizes com o andamento das leituras de vocês em 2024. O que vocês esperam aí dessa reta final? Estão alcançando a meta de vocês? Como é que tá? Lembra de dar o hype nesse vídeo, tá? Já deixa o seu curtir, hypa o vídeo pra ajudar. Se você quer comprar qualquer um dos livros que eu mencionei aqui, ou vai fazer suas compras normalmente no site da Amazon, refluxo vindo aqui que eu acabei de jantar. Lembra de usar o meu link, tá bom? O link sempre fica aqui na descrição do vídeo, fica na minha bio, tá bom? Tá sempre lá pra vocês usarem, já salva nos seus favoritos e considere se tornar um membro, vir pro Catarse pra gente ler livros juntos, olha o tanto de coisa legal que a gente faz no Catarse. A gente tá tendo várias programações agora de Halloween, vai ter joguinho, vai ter filme, tem os marcadores novos do canal que você ganha também assinando, então tá cheio de coisa boa, não deixa de conhecer, o link também fica aqui embaixo. Por enquanto eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo pra vocês e tchau!